Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Lu, quais são os principais compromissos dos presidenciáveis hoje? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todas. Olha, nessa reta final da campanha presidencial, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, saiu cedo aqui do Palácio da Alvorada, já visitou uma residência a cerca de 25 quilômetros aqui do centro de Brasília. Deve receber daqui a pouco aqui no Alvorada prefeitos e também representantes de cantores sertanejos que vêm oferecer apoio ao presidente candidato à reeleição. Existe a expectativa também, a possibilidade dele ter encontros no fim do dia com lideranças evangélicas também aqui no Palácio da Alvorada. O ex-presidente Lula já deu uma entrevista a uma rádio lá no Rio de Janeiro. Ele passa o dia no Rio e à noite tem encontro com políticos, intelectuais e movimentos sociais. Vale ressaltar que essa semana vai ter uma agenda bastante vigorosa. Amanhã o candidato à reeleição segue para Balneário Camboriú, depois vai para o Rio Grande do Sul. Na quarta-feira vai estar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e também vai participar das comemorações pelo Dia de Nossa Senhora Independência, visitando o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Já o ex-presidente Lula, amanhã ele permanece no Rio de Janeiro, tem evento em Belford Roxo. Na quarta-feira, participa de evento no Rio de manhã e de tarde vai para a Bahia, na capital, Salvador. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho, então. E a gente volta a falar com o professor Mário Sérgio. Professor, a gente viu esses candidatos concentrando as suas campanhas na região sudeste. Aqui é realmente o maior colégio eleitoral do Brasil. A gente mostrou no mapa anteriormente que nessa região o Bolsonaro ganhou em todos os estados, menos Minas Gerais. Então, esse deve ser o foco mesmo para atrair mais eleitores, ficar concentrado aqui, na sua opinião? Qual é a melhor estratégia nesse momento em que faltam apenas 20 dias aí para o segundo turno? Pois é, no caso do presidente Bolsonaro, ele entende, acho que a campanha entende que houve aí é possível uma engorda de votos, né? Principalmente no estado de São Paulo, Minas Gerais, um pouco Rio de Janeiro. Alguns estados do Nordeste provavelmente vai ter mais dificuldade, né? Então a gente sabe que o Bolsonaro eu acredito que os votos dele no Nordeste serão daí o que ele teve, alguma coisa a mais pode ser, né? Temos segundo turno na Bahia, a Bahia está numa situação um pouco, né? Porque você tem um candidato que poderia apoiar Bolsonaro, mas que entende que não é o momento, e aí ele corre riscos também na Bahia. Por quê? Porque é adversário do PT lá, né? Então, é uma estratégia de você analisar caso a caso. O Sudeste é o caso mais fácil, eu diria, né? Tem também o Rio Grande do Sul. Provavelmente o presidente Bolsonaro consegue, no Rio Grande do Sul, aumentar um pouquinho ali a sua quantidade de votos. Por quê? Porque tem um candidato dele, o Onyx Lorenzoni, que é um possível, né, vencedor da eleição para governador. E o adversário, que é o Eduardo Leite, não é do campo de esquerda. Então, também ali você tem uma situação estranha no que diz respeito ao Eduardo, porque ele deve receber, por gravidade, os votos da esquerda, mas provavelmente não vai apoiar o Lula. Então, de repente, ali pode ser que ocorra alguma migração também de votos para o candidato da reeleição. Mas eu diria que, basicamente, o estado de São Paulo é muito bom, porque é um peso muito grande. Então, uma vitória com uma margem significativa em São Paulo, ela praticamente tem dá um bom desempenho para o candidato. Em Minas Gerais, sem dúvida alguma. Então, eu acredito que esses dois estados serão, sim, importantes, e a campanha deve saber disso. Obviamente, não pode deixar nada de lado. Por quê? Porque muitas eleições, muitas das candidaturas já se concretizaram. No caso, por exemplo, do Ceará, você tem também a maioria dos estados do Nordeste, mas no Nordeste é possível também uma prospecção. Ali você tem Alagoas, né, que há um segundo turno ali, um segundo turno que tem um candidato que não apoia o Bolsonaro, mas é um candidato da base do Arthur Lira. E aí você teve também algumas migrações que eu achei bastante interessante agora no final de semana, migrações de legenda. Por exemplo, o atual prefeito de Maceió, onde o Bolsonaro foi vitorioso nesse primeiro turno,
ele migrou do PSB para o PL do Bolsonaro. Então isso significa, tem sempre um sinal, né? E também você teve um apoio que veio da Bahia do vice-governador, do atual governador que é do PT, mas o vice-governador acabou fazendo uma trajetória contrária, indo em direção à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, essas questões que às vezes ocorrem, a gente olha de longe e não está realmente nos estados para verificar isso, mas são momentos que podem ter algum significado. Então, no sentido de que o político ele tem muito isso, né? Ele sente onde deve ir, né? No sentido mesmo de poder e de apoios, etc., né? Então, esse tipo de situação é algo que, né, pode indicar alguns acontecimentos. Isso tudo tem que ficar bem claro, né, para os dois, né, que disputam essa eleição. Enquanto o professor falava, a gente mostrou um mapa aí apresentando a eleição pelo Brasil, em cada estado, mostrando o apoio que cada um recebeu, mostrando o número de eleitores que cada um teve no primeiro turno das eleições.